Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui presente e creio que a melhor forma de encerrar esta primeira conferência anual da AICEP é apresentar a visão do Governo no que diz respeito ao processo de internacionalização da economia portuguesa, isto é, ao que está em curso, e à estratégia de internacionalização da economia portuguesa, isto é, aquilo que todos os protagonistas estão a tentar fazer para promover e reforçar o valor dessa internacionalização. Assim, no que diz respeito aos dados de base que devemos partir, que julgo alguém estará a passar. Em relação aos dados de base de que devemos partir, eu queria chamar a atenção para dados que todos nós conhecemos, mas que devemos considerar. Em primeiro lugar, o caminho muito importante de abertura da nossa economia, que tem sido seguida, quer nós meçamos na conjugação de exportações e importações, quer tenhamos em conta especificamente o valor das nossas exportações. Há 10 anos atrás, as exportações portuguesas valiam menos de 30% do produto interno bruto. O último dado anual disponível relativo a 2018 assinala que elas valem hoje muito próximo dos 44% do produto e, por exemplo, as projeções do Banco de Portugal para os próximos anos sugerem muito fortemente que nós consigamos atingir já no princípio da próxima década o limiar dos 50%. Também temos conseguido ter, desde 2012 até ao presente, saldos comerciais positivos, o que é um elemento muito importante e muito relevante para a correção de um dos problemas estruturais da economia portuguesa, que era o seu tradicional déficit externo. Também sabemos que tem aumentado a base exportadora nacional, o número das empresas exportadoras, embora uma parte significativa, praticamente metade das empresas exportadoras de bens, estejam hoje dependentes apenas de um mercado. E no que diz respeito ao investimento, o que nós sabemos é que o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal representava em 2017 e em 2018 seguramente estará na mesma ordem de grandeza cerca de 3/5 do produto interno bruto e que, no que diz respeito à atração de investimento, a AICEP teve no ano passado o melhor ano desde a sua fundação em matéria de captação de investimento, tendo superado a fasquia dos 1,1 mil milhões de euros. Há um erro, 1,1 mil milhões de euros. Se tivesse sido só 1 milhão, não teria merecido o prémio. Também, no que diz respeito aos dados relativos ao processo de internacionalização, eu permitir-me-ia salientar algumas características do quadro institucional e da situação macroeconómica portuguesa que podemos, e do meu ponto de vista devemos, assumir como uma vantagem competitiva do país. Em primeiro lugar, do ponto de vista mais macroeconómico, nós estamos a viver uma série ininterrupta de mais de 20 trimestres consecutivos de crescimento do nosso produto, o que é muito importante, e muito provavelmente caminharemos para o terceiro ano de convergência com a zona euro, visto que desde 2017 a taxa de crescimento do produto português é superior
à média das taxas de crescimento dos restantes 18 Estados-membros da zona euro. Este crescimento económico português tem uma característica muito importante, que é o efeito muito robusto que vem tendo na criação de emprego líquido e na redução do desemprego. Se nós compararmos os 5 anos passados, verificaremos que entre 2014 e 2018 reduzimos a metade a taxa de desemprego e isso fez-se num contexto de crescimento da população ativa residente em Portugal, designadamente em virtude da redução que tem sido estimada pelo Observatório de Imigração, uma redução de cerca de 10.000 saídas por ano, de redução, dizia, do nosso fluxo imigratório. Desde 2018, desde 2017, aliás, o país regressou a saldos migratórios positivos. Também deve contar como um elemento muito importante de valorização do cenário macroeconómico. Devem contar outros 2 elementos importantes. O primeiro dizendo respeito à política orçamental e o segundo dizendo respeito a sinais de estabilização do sistema financeiro e bancário. Eu sei que é sempre um copo que se pode considerar meio vazio ou meio cheio, mas a minha responsabilidade institucional faz com que eu valorize o lado meio cheio desse copo, designadamente o desempenho absolutamente notável dos bancos portugueses no que diz respeito à redução das imparidades e dos créditos mal parados ou de fraco desempenho nos últimos anos. Mas eu permitir-me valorizar também o lado propriamente institucional, porque esse lado conta bastante no que diz respeito ao ambiente económico e aos fatores de competitividade do país. Assinalaria, se me permitem, em primeiro lugar, a estabilidade política e social que o país tem vivido, valorizando designadamente de nós estarmos perante 2 ciclos governativos completos, aliás, valorizando mais até o penúltimo, porque foi uma estabilidade política conseguida mesmo num contexto de crise económica e social profunda. Também valorizaria a estabilidade geral da nossa legislação laboral e as medidas de combate à precariedade, quer no setor público, quer no setor privado, que foi possível pôr em prática, e o facto de o país ter hoje uma tradição muito consolidada e com resultados no domínio da contratação coletiva e no domínio da concertação social, de tal forma que tem sido possível estabelecer acordos em sede de concertação social, sobre matérias tão importantes como, por exemplo, a legislação laboral ou a política de rendimentos. Também no que diz respeito ao que nós habitualmente designamos como justiça económica, portanto, digamos, o lado não penal nem administrativo, mais do direito civil e comercial, a redução de pendências é um facto dos últimos anos, embora seja verdade que continua aqui, de acordo com as análises e as percepções, continua aqui a residir um ponto de estrangulamento importante da capacidade competitiva internacional do país. Numa tendência um pouco mais longa, eu salientaria sobretudo os progressos do ponto de vista da escolarização e da diplomação, de tal forma que, se nós considerarmos o estoque, o total da população em idade ativa portuguesa, os nossos níveis de escolarização são ainda bastante inferiores à média que nos serve de referência, que é a média da OCDE, mas se considerarmos os segmentos mais jovens desta população ativa, neste momento os nossos indicadores de escolarização já são superiores à média da OCDE e isso é um elemento muito importante.
Evidentemente que a consideração do que chamei esta vantagem competitiva do país associada ao seu ambiente institucional e ao seu quadro macroeconómico não deve ser crítica. Neste diapositivo escrevi ao correr da pena apenas alguns pontos críticos que, na minha opinião, poderiam ser facilmente identificados se nos colocássemos do lado do ponto de vista mais empresarial, se nos colocássemos do ponto de vista mais laboral ou se nos colocassem do ponto de vista mais governamental. São ilustrações. Portanto, eu não estou ali a dizer que a igualdade de género não seja uma preocupação para os empregadores, nem estou ali a dizer que a conciliação da vida privada e profissional não seja uma preocupação dos governos, nem estou a dizer que as condições de formação da poupança não sejam uma preocupação dos empregadores. Estou apenas a dar exemplos do que poderiam ser identificados com pertinência de pontos críticos sobre os quais continuamos a ter que intervir. Alguns destes pontos são muito importantes ou são particularmente importantes na estratégia da internacionalização e, portanto, regressarei a eles. Digamos que isto é, do ponto de vista do processo de internacionalização, visto primeiro a partir de certos dados de base que todos nós conhecemos, mas que devemos ter sempre presentes na nossa mente, e vistos também do ponto de vista, digamos, do ambiente institucional e macroeconómico geral. Há um elemento que eu julgo particularmente importante quando nós pensamos na nossa estratégia de internacionalização, que é o elemento relativo, que é um elemento muito dinâmico, mas relativo ao que, se me permitem, eu chamarei as geografias da nossa internacionalização. E sobre isso queria chamar a atenção para 3 factos principais. O primeiro facto é aquele que é o principal resultado do nosso processo de integração europeia. Do ponto de vista económico, o principal resultado do nosso processo de integração europeia é a integração económica peninsular. Antes de 86, as duas economias estavam muito pouco integradas entre si, a espanhola e a portuguesa, e depois de 86 não tem cessado este movimento de integração à escala peninsular da economia. Os dados são conhecidos, todos nós sabemos que a Espanha é hoje o primeiro cliente e o primeiro fornecedor no conjunto das exportações e importações de bens e de serviços. Todos nós sabemos que, em termos gerais, variando com os anos e variando com os trimestres, mas sempre entre 1/5 e 1/4 do conjunto das nossas exportações vai para a Espanha e que entre 1/4 e 1/3 das nossas importações vem de Espanha. Todos nós sabemos isso. Também sabemos que, no que diz respeito aos serviços, não é a Espanha o primeiro mercado, mas sim o Reino Unido. Mas, por vezes, esquecemos-nos de olhar para o outro lado desta moeda. E o outro lado desta moeda é a resposta à pergunta: o que é que vale Portugal como parceiro de Espanha? E é muito importante notar, quanto a essa pergunta, que Portugal é hoje, dados 2018, no conjunto do ano, é hoje o 4º cliente das exportações espanholas e é o 7º fornecedor de Espanha. E que, se nós somarmos as exportações espanholas para todos os países da América Latina, incluindo o lusófono, portanto, metendo na América Latina, como aliás se deve meter o gigante Brasil, o conjunto das exportações espanholas para toda a América Latina é inferior em valor ao conjunto das exportações espanholas para Portugal. Isto está aqui para mostrar que esta integração
é uma integração na qual não é verdade que haja um parceiro forte e um parceiro menor dependente do primeiro, é uma relação de interdependência, tendo naturalmente em conta as dimensões respectivas das duas economias e das duas populações. E, portanto, este era o primeiro facto que eu penso que nós temos que ter em conta quando pensamos a internacionalização da nossa economia. O primeiro facto, digamos assim, geográfico. O segundo facto geográfico é que não tem cessado de aumentar o peso da Europa e dentro da Europa, em particular da União Europeia, no conjunto das nossas exportações e também do investimento direto estrangeiro em Portugal. Ao contrário do que muitas vezes se lê nos jornais, ouve nas televisões ou se ouve aquelas personalidades que gostam de falar antes de estudar as coisas, o investimento direto estrangeiro em Portugal não é hiperdominado pelos chineses, muito longe disso. O investimento direto estrangeiro em Portugal é dominado por estes três países, o Reino Unido, que foi aliás a primeira origem de investimento estrangeiro em Portugal no ano passado, a Alemanha e a França. E, designadamente, quando nós olhamos para o investimento industrial, o peso destes países e também de Espanha e dos Estados Unidos é relevante. Mas, quer olhemos para as exportações, quer olhemos para o investimento, o facto para que queria chamar a atenção é que esta dinâmica de integração económica no conjunto da União Europeia continua a fazer-se sentir, ano após ano. O peso da União Europeia para os nossos mercados de exportação tem aumentado, de tal forma que nós podemos dizer, em termos muito simples, que 3/4 das nossas exportações vão e 3/4 das nossas importações vêm da União Europeia. Há ali um pequeno elemento que está apenas para ser impressivo. Não tenho nada contra o Golfo, pelo contrário, mas apenas para percebermos mais impressivamente o que é que isto quer dizer, lembrei-me de chamar-vos a atenção para que só a Dinamarca para as nossas exportações vale mais do que todos os países do Golfo. Golfo, uns dizem arábico, outros dizem pérsico e, portanto, o Ministro dos Estrangeiros de Portugal só pode dizer Golfo, mas é disso que eu estou a falar, representa um pouco mais do que o conjunto das nossas exportações para a Irlanda, e mesmo olhando para as nossas exportações para os países lusófonos, basta tirar-lhes o Brasil para que, no seu conjunto, elas valham menos do que as nossas exportações, por exemplo, para a Itália. Quero, com isto, desvalorizar os mercados não europeus? Não. Quero chamar a atenção para factos e, nesses factos, inclui-se um terceiro facto, que é justamente a importância dos mercados não europeus para a economia portuguesa atualmente. Uma importância em si mesmos. Os Estados Unidos são o nosso quinto parceiro, os Estados Unidos, Angola e Brasil estão entre os nossos 10 maiores clientes, quer de bens, quer de serviços, e se nós olharmos para os fornecedores, a China, os Estados Unidos e também a Rússia, que sendo um país europeu não é um país da União Europeia, estão também entre os nossos 10 maiores mercados. E, portanto, sim, aquele 1/4 de exportações portuguesas que vão para fora da Europa não é 1/4 menos importante que os restantes 3/4. Mas há um elemento muito importante que é, para muitas das empresas exportadoras de bens que têm um único mercado de exportação, esse mercado situa-se fora da Europa.
É conhecido o caso de Angola, em que, aliás, a correção ainda se está a fazer, mas que mesmo assim tem um valor muito importante, mas podia dar-se exemplos de outros mercados que são únicos mercados únicos para empresas portuguesas. E há duas razões, na minha opinião, ainda mais importantes que as primeiras. A terceira razão é justamente que, do ponto de vista estratégico, não é? Portanto, do ponto de vista não da constatação dos factos, mas de propósitos organizados para alterar os factos, a diversificação de mercados passa crucialmente pela maior penetração em mais mercados não europeus. Até porque, por exemplo, as taxas de crescimento económico mais fortes estão fora do espaço da União Europeia, as taxas de crescimento demográfico são mais fortes fora, as taxas de crescimento demográfico são mais fortes fora do espaço da União Europeia, e também a lógica de crescimento de classes médias, que são muito importantes, designadamente para bens de consumo duradouro, também estão hoje fora do espaço da União Europeia, visto que a União Europeia, sendo uma região económica mais desenvolvida, já fez este processo de robustecimento das suas classes médias em períodos históricos anteriores. E há uma quarta razão ainda mais importante, que é justamente nestes mercados não europeus que a relevância da ação política ou diplomática é maior. Em muitos destes mercados, a entrada de empresas tem que ser precedida por ações de política económica e de política externa, que, por exemplo, assegurem a gradual abertura desses mercados. As 4 empresas portuguesas que vendem hoje carcaça de porco congelada para a China só puderam vendê-la porque antes, durante 10 anos consecutivos, vários governos portugueses negociaram com o governo chinês a autorização, a abertura do mercado chinês a esse produto. E agora que se faz o mesmo para as frutas, os resultados também são expectáveis. Mas, portanto, é nestes mercados não europeus, porque evidentemente para a Espanha, para a Bélgica, para a Holanda ou para o Luxemburgo, nada disto é hoje necessário, porque pertencemos a um mercado comum, é nestes mercados não europeus que o lado propriamente estratégico, designadamente na vertente política ou diplomática, se pode revelar mais decisivo. Eu disse que ia referir 3 factos, e é verdade, estes são os 3 factos que queria referir, mas nestas audiências agora, dada a minha idade crescente, já encontro antigos alunos, e portanto esta é especialmente dirigida a antigos alunos que estejam presentes, como eu massacrei várias gerações de estudantes de economia durante anos. Os factos são sempre construídos, quer dizer, a informação estatística, a informação de que nós dispomos, nunca é a reprodução tal qual da realidade. Eu queria dizer que estes 3 factos que referi têm que ser sujeitos a 2 caveats muito importantes. O primeiro caveat é que as nossas estatísticas nem sempre exprimem a lógica das nossas trocas. Quando nós comparamos as estatísticas portuguesas e as estatísticas chinesas sobre o volume de trocas comerciais entre os 2 países, elas são muito contrastantes. Visto do lado da China, nós exportamos muito mais do que nos diz o INE. E a razão é muito simples, é pela integração cada vez maior de empresas portuguesas exportadoras em cadeias de valor europeias e, portanto, como o produto acaba por sair da Europa a partir de Roterdão e não de Sines ou de Leixões, não é contabilizado nas estatísticas portuguesas, mas isso não quer dizer que não saia e que não tenha valor acrescentado português. E o segundo exemplo é que eu, aliás, recuso-me sistematicamente por
usar os valores relativos ao investimento direto estrangeiro em Portugal do ponto de vista dos fluxos, porque o que acontece é que eles têm de ser corrigidos, coisa que não se pode fazer numa apresentação tão genérica como esta, em função, por exemplo, de empresas que são portuguesas, estabelecidas em Portugal, mas que por razões fiscais estão legalmente ou administrativamente consideradas como estando estabelecidas em países como o Luxemburgo ou a Holanda. E, portanto, o Luxemburgo é um grande investidor externo em Portugal, mas isso não quer dizer nada porque não são empresas luxemburguesas, mas sim empresas portuguesas sediadas no Luxemburgo que o fazem. Bom, com estes caveats que não infirmam os factos principais que eu identifiquei, nós podemos trabalhar com base neste retrato, portanto, uma grande integração peninsular que tem aumentado ao longo da série, uma integração plena na zona euro e no conjunto da União Europeia, que também tem aumentado ao longo da série, e uma importância estratégica para nós de mercados não europeus. Com estes factos em conta, eu queria dizer basicamente três coisas. E a primeira é que uma das responsabilidades essenciais, quer de mim próprio, quer do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, quer da ICEP, mas também das associações empresariais, uma das nossas principais responsabilidades é apresentar sistemática e organizadamente as oportunidades que a economia portuguesa hoje oferece. Eu limito-me a listar algumas. A oportunidade decorrente do processo de transformação dos setores ditos tradicionais da economia portuguesa, uma especialização industrial que se vai afirmando em Portugal, em torno de setores como a química e o papel, o automóvel e as suas componentes, a metalomecânica restante ou mesmo a aeronáutica. Um triângulo que para mim é muito virtuoso, isto é, eu sei, claro, que viagens e turismo são o principal setor exportador português, sei que no turismo o formato Algarve, Madeira, Sol e Praia é muitíssimo importante, mas virtualmente, não é, do ponto de vista do potencial, quando nós olhamos também para o potencial, eu julgo que a grande oportunidade neste setor em Portugal é representada por esta triangulação entre o turismo, designadamente o turismo urbano e de curta duração, aquele turismo dos fins de semana e das low cost, ou da visita ao filho ou filha que está a estudar em Erasmus numa cidade portuguesa, com a reabilitação urbana e com a lógica do que um anglófono chamaria o care, a care industry, e que em Portugal tem a ver com o bem-estar, a saúde, aquela lógica em que às vezes depreciativamente nós dizemos que Portugal é a Flórida, pode ser a Flórida da Europa. Ora, retirados os crocodilos, aquele clima um pouco sufocante e aquela obsessão com uma ilhazinha que está lá à beira, e nós não precisamos nem dessa obsessão, nem desse clima, nem dos crocodilos, não vejo problema em Portugal também desenvolver o seu lado Flórida da Europa. E queria, evidentemente, e não é apenas wishful thinking, chamar a atenção para que Portugal pode ser incluído a justo título como um dos países de posição liderante em diferentes segmentos da atividade económica do presente e do próximo futuro. Nas energias renováveis, em que, por exemplo, há uma empresa portuguesa que está no top 3 das empresas, das operadoras nos Estados Unidos, no domínio da água e das indústrias do ambiente, no domínio das tecnologias de informação, mas também, já agora para chamar a atenção para aspectos menos reproduzidos no discurso comum, para os serviços de engenharia e arquitetura que já hoje são oferecidos um pouco por todo o mundo por empresas e gabinetes portugueses.
Digamos que estas são oportunidades que existem hoje em Portugal. A grande oportunidade de Portugal continua e continuará a ser o facto de ela ser ao mesmo tempo uma porta de entrada, Portugal, ser ao mesmo tempo uma porta de entrada para não-europeus na Europa. Basta ver com cuidado a história recente e atual do investimento angolano em Portugal, do investimento chinês em Portugal, são relativamente conhecidos, mas convém também aprofundar um bocadinho, escavar um bocadinho mais e olhar, por exemplo, para o investimento proveniente da Turquia, que recentemente se tem afirmado, designadamente nas infraestruturas portuárias portuguesas, ou o que está a acontecer do ponto de vista dos fluxos, que não são apenas de pessoas nem de poupanças do Brasil para Portugal, e, evidentemente, aquilo que continua a ser a nossa maior força, que é sermos uma excelente ponte entre a Europa e o fora da Europa. Alguns dos casos de maior sucesso do investimento português no estrangeiro são os casos de empresas portuguesas que em África e na América Latina são parceiras de grandes empresas internacionais, acrescentando valor nas áreas que essas empresas internacionais não dominam, desde a língua e a compreensão de base linguística, até ao conhecimento sustentado no tempo dos respectivos países, das respectivas populações e, portanto, as características de mão de obra, das condições estruturais, sejam elas positivas ou negativas, das restrições institucionais, etc. Dito isto, o que é que nós podemos fazer em conjunto? Últimos 3 minutos, podemos e devemos fazer várias coisas. Em primeiro lugar, sabendo quem faz. As coisas são claras e, na minha opinião, não antevejo que elas venham a mudar, visto que o que se fez foi aproveitar uma boa experiência que o país tinha tido, que era colocar a AICEP sob a responsabilidade política daquele que dirigisse a diplomacia económica, e o que se fez desde 2015 foi institucionalizar, né? Passar do plano mais pessoal ou da oportunidade conjuntural para um plano mais institucional e estrutural, colocando a AICEP dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, evidentemente uma ligação muito estreita com o Ministério da Economia, e através, designadamente, deste SEI, que é a sigla de Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, numa interação permanente com as associações empresariais, seja de nível setorial, seja de nível subsetorial e regional. Temos também um quadro específico de prioridades definidas no programa Internacionalizar, que eu tentei aí exemplificar a superação dos 50% do valor das exportações do nosso produto, a consolidação e alargamento da nossa base exportadora e a utilização plena de instrumentos como os financiamentos dos bancos internacionais, dos bancos multilaterais, os progressos em matéria de sistemas de garantias, designadamente de garantias em países em que, para além do risco cambial, nós temos que lidar com o risco político e, portanto, onde as garantias de Estado, por isso, fazem sentido, e também a plena operacionalização de instrumentos de matching, como o fundo de fundos. Diria que a ação político-diplomática é muito importante aqui. Na última reunião do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização pôde fazer o relatório do seu trabalho e, portanto, mostrar que só nos últimos 5 anos há mais de 50 mercados foram abertos a exportações portuguesas.
Mas eu queria terminar chamando a atenção para duas coisas muito presentes, muito imediatas. A primeira é o processo de transformação digital que a ICEP vem, eu não queria dizer sofrendo, porque a transformação digital não pode ser vista como um sofrimento. Portanto, vem experimentando e vem liderando, porque esse processo permitirá um poder de fogo à ICEP e aos seus instrumentos qualitativamente diferente do que tem agora. Seja do ponto de vista das exportações online e de plena integração das nossas empresas nas plataformas do comércio digital e eletrónico, que tem hoje um volume, uma expressão financeira nas várias centenas de milhares de milhões por ano, quer do ponto de vista do portal do investimento, quer sobretudo do ponto de vista do que, à falta de expressão canónica portuguesa, nós temos que dizer customização dos serviços prestados pela ICEP aos seus clientes, que são as empresas e as associações empresariais. E a segunda coisa para que queria chamar a atenção, até porque esse debate está em curso, no plano europeu e também no plano nacional, é o facto, é a continuidade dos regimes de incentivos, quer os de natureza fiscal, quer os de natureza financeira, e a necessidade de não haver interrupção nesses regimes, portanto, entre o PT 2020 e o próximo Portugal 2030, e também o facto de hoje ser muito importante já na atividade da agência a atração de investimento estrangeiro que se faz não por utilização dos regimes de incentivos convencionais, isto é, venham cá que pagam menos imposto, venham cá que nós pagamos parte da formação profissional dos vossos colaboradores, mas que se faz para além desses regimes. Venham cá porque nós temos talento, venham cá porque nós temos mercado, venham cá porque nós temos estabilidade institucional, laboral e fiscal, venham cá porque nós somos um país europeu desenvolvido que tem todas estas oportunidades. Julgo que está cumprida a minha tarefa de dar tempo a que se passasse a 1 da tarde e também o pretexto de mostrar em que é que nós temos trabalhando. Agradeço a presença de todos, parabenizo outra vez os contemplados e felicito sempre todos aqueles que trabalham na ICEP pelo bom desempenho que vem mostrando ano após ano. Obrigado.